funciona o setor de marketing dentro do clube de futebol. E também, junto com isso, ele é composto por uma equipe específica, ou costuma ser conduzido por um profissional, uma agência externa. Como é que costuma vocês funcionarem? Bom, então o departamento de marketing do Curitiba ele é composto por duas verticais, branding e marketing. Cada uma delas é importante e uma complementa o trabalho da outra. Dentro do departamento de branding, né, a gente costuma falar que a gente é o guardião da marca do Curitiba, então todo e qualquer material, seja produzido internamente ou externamente, que carrega o escudo do Coxa, tem que passar pelo marketing, por branding, para a gente poder validar, para poder bater cor, bater a aplicação certa do escudo, garantir que a gente tenha essa consistência de comunicação. Já no departamento de marketing, ele é um pouco mais voltado para a parte mercadológica mesmo, então a gente faz campanha de comunicação, campanha com foco em conversão de camisa ou de sócio, por exemplo. Então a gente tem uma estrutura, acho que até robusta dentro de casa, e quando a gente precisa de um outro suporte, a gente também tem uma agência de propaganda que nos ajuda. Legal. No dia a dia, quais são as principais atividades e responsabilidades do marketing? A gente tem uma rotina bastante intensa no marketing do Curitiba, porque a gente tem muitas demandas de diversos departamentos, né? Então, hoje a gente faz parte da diretoria de negócios, junto com negócios B2C, negócios B2B e comunicação. E todos esses três são os nossos principais demandantes. Então, tudo que vocês veem nas redes sociais que tem layout, tem algum elemento aplicado, passa pelo marketing. Toda a comunicação em termos de campanhas para B2B, B2C passa pelo marketing também. Novos produtos, então tudo que é licenciado, a gente também faz layout. E aí a gente também tem outros departamentos e outras diretorias no clube em que a gente também dá suporte. Então, por exemplo, vai ter uma reforma no CT, vai ter que fazer uma comunicação visual na parede. A gente também faz isso. Então, nossa rotina é bastante dinâmica. A gente tem algumas demandas que são recorrentes, que são fixas, mas toda semana é uma diferente da outra. Bastante coisa mesmo. Bom, falando dessas demandas, as principais demandas, as que são mais recorrentes, vêm relacionadas a torcedor ou institucional mesmo do clube? As demandas mais recorrentes são do lado institucional mesmo, porque são esses outros departamentos, né, que acabam também entendendo o comportamento do consumidor. Por exemplo, comunicação. Toda semana que a gente tem jogo em casa, a gente tem já um pack de entregas, né, um pack de posts, e-mails marketing, né, de diversos tipos de peça que a gente tem que entregar em todo jogo em casa. Mesma coisa para o jogo fora. Então, são demandas recorrentes que a gente tem toda semana, que a gente sabe que, independentemente do que estiver acontecendo, se está rodando uma campanha ou não, quando a gente tem jogo, e praticamente o ano todo, a gente tem isso toda semana. Qual a importância do marketing para fortalecer a marca e para o desenvolvimento institucional e financeiro do clube? Eu acho que o marketing é fundamental para a gente conseguir desenvolver uma marca consistente, forte e que seja de fácil reconhecimento, né? Então, o nosso trabalho desde o ano passado tem sido bastante intenso em desenvolver um novo manual de marca que seja de uma fácil compreensão para os nossos patrocinadores, parceiros, eventualmente para um licenciado que vai querer fazer um produto. Então, a gente trabalhou bastante na questão visual no último ano. E agora, nesse momento, a gente está no momento de desenvolver um novo posicionamento de marca para o Curitiba e avançar ainda mais com a comunicação textual, né? Então, tom, voz, de que maneira fala em cada canal. Então, a marca do Curitiba está cada vez evoluindo mais para ser reconhecida tanto nacionalmente como internacionalmente, uma marca moderna e referência no futebol. A gente vê muitos clubes que estão se recuperando, a importância da comunicação do aspecto financeiro. Para o marketing, qual que é esse impacto que ele causa no clube? Hoje o impacto financeiro do marketing, eu acho que ele vem de dois lugares. Um, que é de fato prover as campanhas que vão fazer com que outros departamentos monetizem, então B2B, B2C principalmente. Então, com as nossas campanhas, a gente faz com que o torcedor compre uma camisa, o torcedor assine um plano de sócio. Então, nossos objetivos estão muito ligados com esses departamentos também. E hoje no Curitiba, dentro do marketing, a gente tem dois produtos em desenvolvimento, que são os mascotes, né? Então, tanto o Vovô Coxa quanto o Caramelo. E a gente está no momento de fazer com que eles cresçam e ganhem também essa musculatura. Então, se é um aniversário, se é um casamento, o torcedor pode contratar a ida do mascote, né, participar, ele ganha um brinde, e a gente acaba levando esse momento do Curitiba para dentro da vida do torcedor, além do estádio. Então, esses dois projetos são super legais e estão em crescimento também.
Quais são, se você pudesse listar assim, de uma maneira curta, quais são as principais campanhas que o marketing roda durante a temporada, durante um ano? Esse ponto é engraçado porque essa semana eu estava fazendo esse levantamento de campanhas que a gente fez ao longo do ano, né? Então a gente tem uma vertente de campanhas institucionais, que é de fato do clube, e esse ano a gente teve uma campanha que é o Por um Novo Sol, que foi voltada para o sócio, né? Então uma campanha institucional Curitiba mais sócio coxa. A gente tem a vertical de campanhas B2B, então tudo que é de produto, da Coxa Store, lançamento de camisa. Esse ano a gente teve lançamento de camisa em homenagem ao título de 85, então foi uma campanha bastante grande, a gente envolveu a CBF, os ex-atletas, foi super legal. E também a gente tem as campanhas de B2C, então no último final de semana teve o Coxa Day, que é uma campanha, né, foi um evento bastante grande voltado para a torcida. Toda essa comunicação visual, toda essa definição de conceito é feita pelo marketing. E também nas próximas semanas a gente vai ter a Coxa Run. Então mais uma campanha que também é fixa, então a gente tem esse calendário fixo ao longo do ano e também campanhas que vão variando. E aí a gente tem também um caráter bastante social, né? Então ao longo desse ano a gente fez campanhas voltadas à valorização da mulher no futebol, e a gente sabe que esse é um ponto bastante importante e sensível, né? Então quanto mais nós mulheres estivermos presentes, mais a gente vai se sentir à vontade e pertencer, né, ter esse sentimento de pertencimento, que é uma coisa bastante difícil por o futebol ser um ambiente bastante masculino. A gente também teve campanhas contra o racismo, campanhas com cunho de causa animal, né, por a gente ter um mascote que é um cachorro. Então essas são campanhas que vão variando ao longo do ano, né, elas são menos constantes. E aí a gente tem aquelas que são fixas, que a gente vai ter todo ano. Legal. Você poderia comentar sobre situações ou decisões internas que o marketing costuma fazer, mas o torcedor comum imagina que provém dessa área? Eu acho que eu tenho dois exemplos que aconteceram recentemente. A gente fechou nas últimas semanas uma nova parceria de fornecedor de tinta, né? Então a gente tem um estádio gigantesco para pintar e é bastante importante que a gente tenha um parceiro nesse sentido. E a gente desenvolveu uma nova cor que não existia no catálogo para cumprir exatamente com a cor que a gente tem no manual de marca. Então hoje a gente tem o que a gente chama de verde coxa, né, que é o verde oficial do Curitiba. Ele segue um tom específico da tabela Pantone e a gente, em parceria com essa empresa, desenvolveu exatamente esse tom para bater com o que a gente tem dentro do nosso guide. Então esse é um exemplo super legal que, né, a gente vai além do que está acontecendo, vai criar um novo produto para se adequar com as realidades do clube. E outros departamentos, como eu comentei, a gente tem alimentos e bebidas, por exemplo. Então, nas últimas semanas também eles desenvolveram um sanduíche, né, um hambúrguer, e em cima a gente tinha a prensa do selo do escudo do Coxa. Estava errado, passou pela gente, a gente corrigiu para que chegue no torcedor 100% correto e cumprindo todos os requisitos do manual de marca. Legal. A gente sabe que você está dizendo que a marca envolve paixão, né? Então isso às vezes pode ser algo muito bom ou muito ruim. Em momentos de crise, como que o marketing consegue se adaptar para tentar superar essa fase que o time está no campo? Eu acho que crise no futebol vai sempre acontecer, né? Independente se o clube está bem nesse ano, a gente não sabe o que vai acontecer no ano que vem. Então são momentos bastante voláteis. No Curitiba a gente tenta trabalhar com um tom de voz que seja realmente mais ameno, né? A gente entender esse sentimento do torcedor. A gente dar uma freada em campanhas, caso elas estejam acontecendo. Então, por exemplo, digamos que a gente tem acabado de lançar uma camisa, né, e a gente está falando muito sobre isso. E aí o clube começa a perder uma sequência de jogos, a gente dá uma segurada na campanha para a gente realmente conectar com o torcedor e não ficar forçado, né? Então, se estamos num momento ruim e você força a vender camisa, não é o ideal. Então a gente acaba segurando tanto em tom de voz quanto em frequência de mensagem.